Então, no nosso projeto aí iniciando, conversando com mulheres, né, mulheres que superaram dificuldades, e hoje a nossa primeira conversa é com ela, é com a Sueli Ismerim, que tem uma história fortíssima para contar para nós mulheres. Sueli, muito bom estar aqui pertinho de você, Que muito bom. bom te ouvir. A gente estava aqui conversando, batendo um Isso, papinho é já, né? verdade. Me diga uma coisa, quem é a Sueli? Sueli Ismerim é uma mulher de 52 anos, mãe de dois filhos maravilhosos. Um deles tem síndrome de Down, sou filha muito amada, irmã e serva do Deus vivo. E uma mulher que eu me intitulo assim, uma mulher forte. Eu me intitulo uma mulher forte e decidida porque eu optei pela vida, eu optei por crer. Mas é forte mesmo. Eu estava conversando aqui um pouquinho com ela, é inspiradora também, porque você passou por um problema que muitas mulheres hoje passam, irão passar, né, ou passaram, cada uma reage de um jeito, né, e a gente Verdade. sabe que é um momento muito difícil. Porque a Sueli, ela é funcionária pública, ela é pedagoga, e ela foi acometida em 2021 de câncer, né? 2021 foi câncer de mama. Câncer de mama. E aí, como é Isso. que foi quando chegou esse diagnóstico na sua mão? É bem complicado. Eu estava, né, como eu disse, sou pedagoga, eu estava na época como coordenadora, então, vendo o ano letivo, planejando, e aí no exame de rotina eu descobri, né, chegou a notícia do câncer de mama. Então, assim, não é fácil, é uma situação difícil para todo mundo que recebe esse diagnóstico. No momento me desesperei, eu chorei. Porque no momento choca mesmo, No né? momento Natural até, choca, né? porque quando se fala em câncer, as pessoas acham que é uma sentença de De morte, morte. perfeito, é E verdade. foi aquilo que eu pensei. Só que eu tenho uma fé, eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus maravilhoso, e eu me lembrei, eu disse, Senhor, eu sou tua filha. Eu digo, tu já curou aleijado, Verdade, paralítico, já ressuscitou é mortos, e quem verdade. é o câncer Não é nada perto de dentro de Deus. Jesus? Ele é É. abaixo, Ele não então mudou, né? ele não mudou. Então eu disse, Senhor, eu creio. E o que eu pedi a Deus não foi para que me curasse instantaneamente. Eu disse, Senhor, me ajude a passar pelo processo. O diagnóstico já está aqui, então me ajude a passar pelo processo. E aí foi quando tudo começou. E aí foi quando. E assim, quando você foi, recebeu aquele choque, porque deve ser um choque É, térmico terrível, aí deve ter pensado logo, porque como mãe, pensa mãe, logo é nos verdade. filhos, né? Isso. Isso tudo você É, sentiu de eu perto. senti porque eu sou mãe e pai, né? O pai dos meus filhos faleceu na época da Covid. Então, assim, eu tenho minha família maravilhosa, mas eu pensei nos meus filhos e eu orei nesse momento, Senhor, eles precisam de mim. E eu disse a Deus, eu sei que eu vou ser curada, mas eu não vou me calar, eu vou levar essa palavra de cura, eu vou levar essa palavra de esperança a todas as pessoas, né, que estiverem precisando. Naquele momento eu já me comprometi com Deus, mesmo Verdade. antes de começar o processo. Gente, é muito forte isso, porque eu nunca passei por isso, mas eu imagino, porque uma das coisas que mexe muito com a mulher é a questão estética, a questão emocional, a Isso, questão psicológica, tem a espiritual também. E isso. quando começou essa mudança estética que você teve, que, por exemplo, ela perdeu o cabelo, conta pra É. gente. Bom, eu comecei perdendo peso. Então, antes do diagnóstico, eu já estava perdendo peso. E aquilo já estava me incomodando, porque assim, eu sempre fui magra, mas uma magra normal, né? Com perna, braço, tudo cheinho. E de A falsa repente, a magra. falsa magra, isso. E de repente eu comecei a perder peso. E com o diagnóstico, né, e eu tive que mudar a alimentação, né? Procurei nutrólogo, nutricionista. Então, assim, tirando o açúcar, tirando algumas coisas, e eu perdi 12 quilos. Então, assim, foi bem difícil. Porque mulher não é uma vaidade extrema, mas a gente quer se olhar, se achar Isso, é bonita, da natureza da mulher, natureza. Então, né? começou esse processo.
Coloquei o catéter, não sei se eu posso mostrar aqui. Pode, não sei Isso se vê. aqui era Tô por onde eu vendo, tô tomava as vendo. químios. Então, no dia que eu cheguei, só tinha, era muito magra e só isso. Ah, então assim, a gente chora, né? Eu disse, meu Deus, como eu estou, né? Mas aí não Porque pude desistir, é né? uma luta com a imagem, Isso, com a questão clínica, é, com a questão da quimioterapia, porque gera náuseas, tudo, tudo, né? é verdade. E aí, assim, para mim, um dos momentos mais difíceis foi a questão de tirar o cabelo, né? Porque eu tomei 4 químios vermelhas e 12 químios brancas, como eles chamam. Então, as vermelhas, elas são as mais fortes. E no espaço de 15 dias, eu tomei a primeira. Com 15 dias, meu cabelo já estava Ai, caindo meu todo. Deus. E teve um dia E caiu sentada, fortemente, né? foi, Assim, né? sentada aqui na sala, quando eu toquei no meu couro cabeludo, assim, aí eu senti o couro cabeludo todo lisinho, o meu cabelo estava todo solto. E aí eu Ali chorei é outra, bastante, porque assim, nós somos mulheres, né? A mulher tem uma vaidade, a com gente certeza. quer se olhar e mexer no cabelo. E ali eu chorei muito e disse, Senhor, me ajude a passar por mais essa etapa. A E, gente vai né, mostrar também depois fotos da situação, do que ela vai falando, vocês daqui a pouco isso, também vão vendo. E porque isso, Sueli, uma das coisas mais importantes não é só mostrar esse sofrimento terrível que é isso, uma luta e ninguém sabe o que vai acontecer depois. Mas eu acho que a mulherada e as pessoas, em geral, querem saber como a Sueli se virou para estar fortalecida durante o processo, pós-processo. Isso é muito importante. isso. Foi a fé. A fé. Primeiro foi a fé, sabe? Não falo em religião, mas é a fé em Até Deus. porque religião É, só só atrapalha. atrapalha. É a fé Então, que a faz a fé em Deus. diferença. Então, eu recebi orientação de alguns líderes meus que disse assim: assista muita mensagem falando sobre cura, isso vai lhe fortalecer. E aí eu comecei a assistir mensagens, comecei a declarar a palavra de Deus, ou seja, pegar versículos e recitar. Comecei a chegar na frente do espelho e dizer assim: eu declaro meu peso voltando, logo, logo eu vou estar com meus 70 quilos, 67, eu estava com 56. Aí eu olhava para o meu cabelo, gente, isso era Todos os dias, né? todos os dias. E, doutora Emília, tem um fato interessante que foi quando eu pedi à minha irmã à noite para que tirasse o restante do meu cabelo, e realmente ali foi bem difícil, eu só chorava, sabe? Mas eu mesmo assim eu gravei, eu disse, estou iniciando o processo de cura, né? Amém. E coloquei a lace. Quando eu cheguei aqui, que eu fui orar, eu disse, ô Senhor, meu cabelo caiu todo. E eu senti fortemente o Espírito Santo me dizendo o que é o cabelo diante do que eu vou fazer na sua vida. Eita, meu Deus. E é desse Gente, jeito é mesmo. assim, é gratificante. Sabe o que é? Eu dormi. Eu dormi bem no outro dia, eu estava me achando a careca mais bonita do Né? pedaço. Não, e tava mesmo. Sabe por quê? Porque eu vi já algumas fotos da Sueli careca, digamos assim, e ela não deixou de ser linda. E aí já Porque, fica, chega, fica arrepiada, viu? E aí porque já fica, Sueli, um recado para as mulheres que estão nos acompanhando, que as mulheres, principalmente uma mulher forte como você, que eu acho que a maior parte das mulheres, eu acho que as mulheres são fortes, somos, é e se elas verdade. buscam a fé, ela dobra essa força, né? Isso. Até porque força nenhuma é nossa, né? Se não vem Não, de só Deus, a vem gente de é Deus. fraco É demais. verdade, é É de Deus. Deus, é Deus. Aí, ela tá linda, tava linda careca. Aí alguém pode até estar julgando a gente, falando assim, diga isso, eu é É que sei. Quem porque está passando quem pelo está processo passando, pode pensar até que a gente está brincando com uma coisa. Eu é, queria que você falasse sobre eu isso. digo que é uma questão de escolha. A mesma força que você tem para ficar se olhando e se achar feia, maldizendo, é a mesma que você tem de dizer, isso aqui é só um tempo. Isso é temporário. Logo, logo vou estar lindo, o cabelo vai estar grande. Então foi dessa maneira que eu levei, sem demagogia, minha família sabe.
No outro dia acordei maravilhosa, já olhei, aí meus filhos vieram e beijaram e foi uma festa, sabe? Então, assim, o processo em si, ele é necessário que se passe, ele é doloroso, só que nós podemos deixá-lo mais leve, que a nossa mente é que comanda tudo. Eu explico ao meu filho de 14 anos que o poder da nossa mente dá fé. Uma mulher, ela tem o poder, quando ela... Quantas vezes nós já ouvimos falar em gravidez psicológica? Muito. Então, vem daqui. Porque ela colocou na cabeça que ela estava grávida. Bem assim a fé. E o corpo E o da corpo, ela mulher se atendeu transforma, da mulher isso. que tem a gravidez É psicológica, se verdade, se transforma, ela transforma, tem ela todos tem os todos os sinais sinais. de como se de verdade ela tivesse. Veja Isso. a A força força. da Então, mente. o que eu digo a vocês é o seguinte: essa mesma força nós podemos levar para a fé. É olhar e dizer: eu estou passando, mas eu estou curada. Eu vou ser curada, é só um momento, é só uma fase. Vai passar. E pegar esse momento para tirar ensinamentos. Muitas pessoas não sabiam que eu estava passando por esse processo, me encontravam na rua, como a minha lace era igual ao meu cabelo, Aí nem só me sabia. viam magrinha, tá magrinha, eu disse, eu tirei o açúcar, eu não estava mentindo, né? Eu tirei o É, açúcar. Aí diziam, mas emagrece assim, eu digo, emagrece. Mas ninguém nunca me viu de carona, nunca fui mal educada, nunca sempre ficou acompanhando meu filho. maldizendo. Não, Esse ponto aí de, olha, gente, isso é tão importante, principalmente porque a Sueli traz essa questão da fé, esse lado espiritual muito forte. E você não maldizer o sofrimento, você isso, reverte ele, reverte, né? Na fé, justamente, né? pela fé, Porque se pela ficar fé. reclamando, ai meu Deus, que isso, que aquilo É, outro, porque comigo? porque Não, comigo, a Bíblia inclusive diz que a gente deve dar graças por por tudo, tudo, inclusive pela dor. É inclusive, complicado, mas é é verdade. verdade, porque assim, amadurece. A gente amadurece, a gente muda a ótica da vida. Eu sempre tive uma ótica da vida diferenciada, porque para mim o meu maior tesouro é família. Para mim o meu maior tesouro são coisas simples. Aí vem Raniel, que tem síndrome de Down, então chega a ser aperfeiçoar mais isso, que a O gente Raniel tem vive quantos anos hoje? 11 anos 11 anos. hoje. Eu conheci também o Raniel. É lindo É um ele. tesouro, o É um outro tem tesouro. E 14. Raniel, você deu o significado do nome. Raniel significa Deus é minha graça, ou tua graça me basta. Ai, meu Deus, que Entendeu? maravilha. Então, Raniel. assim, Raniel, então, assim, a gente não precisa de muito. E eu posso até entrar rapidamente, essa busca desenfreada pelas coisas materiais tem deixado as pessoas sem tempo, sabe, sem valorizar esse momento, Ansiosas, ansiosos, adoecidas. isso. E eu digo que para mim foi difícil deixar o trabalho, que eu também, sabe, eu não me vi, eu gostava de trabalhar, aquela vida bem agitada, e quando eu disse assim, minha diretora, isso ali, é necessário você se afastar, foi bem difícil, porque eu não aceitava. E um momento de madrugada eu mandei a mensagem, eu disse, realmente eu não tenho condições. Então, assim, nós precisamos também aceitar que não somos de ferro. Tem momentos que a gente precisa dar um passo atrás, não é? Aceitar que nós somos limitados para se cuidar. Com certeza. Né? Tem, isso tudo que você está dizendo certamente fortalece você, fortalece a mim, fortalece a quem for acompanhar essa nossa conversa, Isso, com certeza. E certamente vai inspirar eu mulheres. espero. Eu tenho certeza disso. Aí tem algumas coisinhas aqui que eu queria perguntar, eu tinha anotado aqui, em que você pensa quando ouve a palavra bem-sucedida? O que é que você pensa? E por Ah, quê? bem-sucedida, Bem-sucedida. O que significa a palavra bem-sucedida para você? bem-sucedida, saúde e bem com a família. Para mim é bem-sucedida, É isso mesmo. entendeu? É você estar bem com sua família, porque hoje é algo que, assim, as pessoas não estão valorizando tanto, né? Mas para mim a família é o bem É um maior, é porto, né? projeto de Deus, é o nosso porto seguro. O que me ajudou muito depois de Deus é o apoio que eu recebi da minha família, como eu sou amada. Como eu sou amada. Então, assim, o amor, ele fortalece.
E o amor cura. O amor cura. O amor O cura. amor cura. Depois que você passou por esse Isso. estreito que não deve ter sido fácil em momento algum, mas você superou com a fé, né? Superou com a fé, superou com o tratamento, Claro, disciplinada, certamente. A isso. Sueli de antes do diagnóstico, a Sueli depois do diagnóstico e a Sueli depois da superação. Ai, meu Deus. Vai devagarzinho aí, vai devagarzinho sem pressa, mas eu acho isso muito importante, porque deve ter havido Muita muitas mudança. mudanças aí dentro, de Olha, olhar, de objetivos. tudo. A Sueli de antes do diagnóstico era aquela Sueli assim, que sempre tive a fé, sempre me cuidei, mas trabalho, sabe, família, aquela coisa assim. Eu não tinha um tempo para mim, sabe? Eu queria cumprir tudo à risca, muito certinho, não tirava um tempo de qualidade. Eu ia na academia se desse, entendeu? Não era Aquela coisa aquela coisa rigorosa ou rigorosa, disciplinada, disciplinada, é melhor dizer. melhor dizer, disciplinada. Entendeu? Então, assim, e com relação ao trabalho, eu gostava, como eu gosto até hoje, que é bom demais Com trabalhar, certeza. mas, assim, hoje é diferente. Então, eu não tinha esse tempo para mim. Cuidava da alimentação, nunca fui de me alimentar mal, mas não tinha determinados cuidados que deveria ter. E aí, depois do diagnóstico, a Sueli acordou para algumas coisas. Alguns Primeiro, starts, algumas isso, coisas, para agora, precisei parar. agora sou eu, Deus e eu, seria Isso, assim? até porque o Pra... médico me disse, você não é Mulher Maravilha e você precisa parar. Então, quando você se vê com diagnóstico, vê o médico te dizendo isso, ele disse, esqueça tudo, você só vai pensar em você. Porque mesmo com diagnóstico, eu dizia, como é que eu vou deixar meu trabalho? E a terapia do meu E filho. agora, né? E aí o Muitos médico, e aí? muitos, E agora? porque a gente acha que a gente pode fazer tudo e que não podemos parar. E meu mastologista, doutor Amaral, ele disse, se Doutor você Amaral, meu é mastologista, um abraço maravilhoso, para ele. um abraço duplo, viu, doutor Amaral? E doutor Rony, que foi meu oncologista. Então, assim, ele disse, se você não parar e se você não se cuidar, aí você não vai poder acompanhar os seus filhos crescerem. Aí eu parei. Aí realmente virou a chave. Para tudo. Eu disse, não, agora eu só o tratamento mesmo, é só aqui. Então eu parei para olhar para mim. Você ali seria assim, há momentos na vida da gente, de cada pessoa, que se ela não entender que é um momento de parar para ela refletir, para ela se cuidar, para ela melhorar, para ela se curar, se for o caso, se for vontade de Deus. Se ela não entender isso, o que você acha que pode acontecer na vida de uma pessoa? Porque você entendeu. Porque na hora que veio o diagnóstico, você disse, e agora em meu trabalho, meu filho, e tanta coisa que eu tenho que resolver, como é que... Aí depois você se confronta e faz, até com o próprio Deus Isso, ali, e agora, como é que fica, né? isso é verdade. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que quando a gente, assim, quando a pessoa, ela não entende, vem esses questionamentos todos, mas ela não aceita, ela dificulta a vida dela. Primeiro dificulta a cura, Yes, perfeito, entendeu? perfeito. Porque, assim, o tratamento em si, vamos supor, qualquer tipo de câncer, geralmente as quimioterapias são as mesmas, tá? O que vai mudar é como o seu organismo está reagindo, né? Como as suas células estão sendo oxigenadas, né? Porque tanto é que eu orava assim, que as minhas células elas andem ordenadamente, que elas sejam oxigenadas, entendeu? Para que as células cancerígenas vão embora. Mas assim, se o organismo ele está inflamado, se você não aceita, se você vai só reclamando, isso daí não ajuda. O remédio vai entrar, mas dificilmente vai fazer efeito. Por quê? Porque a sua mente não está querendo a cura. A sua mente não está aceitando, não, eu não quero, eu não vou parar. E eu acho muito difícil uma pessoa com esse comportamento ela ser curada.
É momento mesmo de parar e pensar, agora eu tenho que cuidar de mim. Isso. E se eu não parar para cuidar de mim, esse negócio não vai ser bom Piorar para ninguém, nem justamente. para quem está perto, nem para Isso, você que mesma, sofre, né? né? Sofre todo mundo. Com É uma certeza. doença que sofre todo mundo. Com certeza. Esses pontos são importantes, porque eu fico imaginando as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, as pessoas que estão nos assistindo, que passaram, né, como eu falei, ou que estão passando. Eu acho que eles se Isso, identificam muito, muito isso. mesmo, né? Aí sim, e a Sueli, que eu Pós, falei antes, antes, durante e depois. depois. Aqui o depois é É agora, é o hoje. hoje. É. Ah, gente, eu tô assim, eu tô me achando. Que maravilha! Mas no sentido assim, de querer viver, de aproveitar o hoje, de me acordar todos os dias. Eu geralmente acordo às 5 da manhã para ter a minha primeira hora do dia, é para Deus. Coisa Então eu linda, oro, eu faço minha coisa devocional, linda. aí é para Ele, minha primeira hora. Isso aí. Depois eu cuido do meu filho, 7 horas eu estou indo para a academia, mas eu vou feliz. Não E porque grata, né? grata, eu disse muito obrigada porque eu estou indo, eu estou podendo malhar. Claro, com certo cuidado que eu fiz mastectomia total, né? Então, mas assim, eu estou E essa bem. parte, esse momento, porque outro momento também muito Foi difícil para a mulher, né? isso. Para a mulher, essa questão do cabelo, do seio, né? Da É, mama, tudo isso é muito delicado muito. psicologicamente, emocionalmente. E aí, de novo, a fé, numa porção Isso, é. forte. Porque assim, quando o doutor Amaral falou que ia precisar retirar os 2 seios, ele orientou, né? Aí naquele momento foi bem Bem difícil difícil, né? também. Outra coisa que mexe muito só com a mulher, só a Só com a gente que mulher. sabe o que significa isso, né? Então eu chorei muito lá mesmo no consultório, mas eu disse, tudo bem. Eu falei que sempre eu oro pelos meus médicos. Eu disse, Senhor, fala o que tu queres pela boca deles. Eu disse, Senhor, doutor, se o senhor disse, nós vamos fazer. Muito bem, isso é E forte mesmo. fiz a mastectomia e Porque o que a Sueli coloca aqui, se eu não estiver entendendo certinho, você me corrija. O que você coloca aqui é o seguinte: que muitas pessoas que têm fé, elas querem ser curadas sem procura de ajuda de um médico da ciência. Não é o isso, caso, não, né? não. Porque Deus pode curar sem nada, Isso, pode com curar diretamente, certeza, que a Bíblia está cheia de exemplos assim. é Mas verdade. muitas vezes é para passar, sim, pela Pela medicina, pelo isso, medicamento, pelo é tratamento, e verdade. ele cura através Ele daí. cura. Porque eu digo assim, ele deu inteligência aos médicos. Perfeito. Ele deu inteligência, né? Então, aquele momento eu digo, claro que eu não queria, mas eu digo, doutor, é necessário? Eu digo, então vamos lá. O que foi que eu pedi a Deus? Que a cirurgia, eu digo, Senhor, que seja uma cirurgia sobrenatural. Que eu não venha sentir nada, não tenha infecção. E fui Graças a orando. Deus. E foi uma cirurgia longa, porque foi a retirada dos 2 seios com colocação de prótese Quanto no tempo de aorta. cirurgia, hein? Eu creio que foi mais de 5 horas. Eu entrei 1 hora, quando apaguei, só 9 horas que retornei para a enfermaria. E eu digo a você, eu não senti nada. Tomei os remédios que o médico passou, fui para a revisão, vim para casa com ainda algumas coisas, né? O dreno e tudo. Dormi mais de Não dois é meses fácil, né? assim. Eita, Jesus. Não é fácil, não, mas em Não é nenhum fácil. momento eu reclamei, sabe? Eu só agradeci, porque ele está me dando a condição de estar viva. Então, assim, e também, doutora, a gente para ver assim, muitas vezes quando a Bíblia fala do orgulho, da soberba, é mesmo, porque naquele momento eu fiquei até constrangida que eu estava precisando de ajuda para tomar banho, para vestir uma calcinha, e a técnica maravilhosa disse, não se preocupe, eu estou aqui para lhe ajudar, Pois é. E a gente que entendeu? é acostumado com autonomia, né? Isso, De então, fazer tudo, de repente você se precisar de vê. alguém para vestir uma calcinha, Até meu para ficar em filho me pé. ajudou nesse Pois é. processo todo É como se a aqui. gente voltasse assim para ser trabalhada. Tá Isso. vendo? Você não é Não, não, autossuficiente. não, Você gente. precisa de ajuda, né? Precisamos, e assim pode chegar Entender para isso é todo muito mundo, importante, né, é Sueli? verdade, e passar por esse processo.
Porque eu digo assim, eu digo, meu Deus, que constrangimento, mas pois não, graças a Deus tem uma pessoa para me ajudar. Você sente que tudo isso que você passou, você tem sido instrumento de ajuda para outras mulheres? Em uma Sim, palavra? Porque é muito fácil muitas vezes a gente dar uma palavra de conforto, de consolo, mas dependendo de como a outra pessoa esteja, ela pode dizer assim, é muito fácil para você falar que não está vivendo a isso situação. é. Eu estou vivendo a situação. Aí quando você abre sua boca para falar isso, quem disse que eu não vivi? Aí muda Isso, tudo, você acha? muda Pode chegar a tudo. me arrepio. E eu estou tendo a oportunidade de estar conversando com pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas que alguém sabe que está passando por esse processo e dá meu número, e eu ligo, e converso, e oriento naquilo que eu fui orientada, pelo menos com relação à alimentação e tudo, mas eu estimulo muito a fé. Não murmure, eu digo, olha, a mesma força que nós temos para murmurar, para reclamar, é a mesma que tem para agradecer, para Perfeito, bendizer. perfeito. Então, agradeça, louve, peça a Deus, ouça mensagens, pegue um versículo e diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo que você pedir, tendo fé, eu estou aqui. É isso Né? Eu estou mesmo. assim, parafraseando o versículo. É isso Não é? mesmo. Mas assim, eu fiz essa prova. É aquele versículo em Marcos 11:23, que fala do monte. Né? Se Do você monte. disser a este Para monte, mudar para erga-te falar. daqui, lança-te no mar, sem duvidar acontecerá. Qual era o meu monte? Era o Era o câncer. câncer. E eu comecei a dizer, com fé, em nome de Jesus, vai sair. E algumas pessoas podem dizer, como você falou, assim, ah, mas você fez todo o tratamento, você perdeu o É, seio, sim, mas muitas fizeram também, exatamente, entendeu? exatamente. E foi Na verdade, permissão de Deus Deus. tem sempre um plano para cada pessoa, né? É isso. Algumas serão curadas, outras não Outras serão não. curadas, Pois é, mas sempre o ensinamento vai vai ficar. ficar. Duro o ensinamento, mas fica, Fica, é né? E se a verdade. gente receber isso, a gente também pode se É. fortalecer, né? E, assim, eu quero deixar aqui que não sou eu privilegiada, Nossa, não é porque minha fé foi maior, não. Independente do final, o meu posicionamento seria esse. Então, assim, na minha mente não entrou morte, na minha mente só foi vida. Vida. Então, eu enchi minhas células, meus pulmões, tudo de coisa vida. linda. Só foi Aí, isso. disso tudo que você aprendeu, para a gente ir caminhando aqui para o final da nossa conversa, tudo isso que você aprendeu, o que, que você extraiu daí que você está aplicando, né? Digamos que você hoje seja uma empreendedora de levantar mulheres, de alimentar mulheres que estejam em dificuldade, principalmente na saúde, Uhum. do que você viveu. Tem algum tipo de projeto nesse sentido? Sim, o ano Porque aí é a passado, superação, né? Eu venho isso. conversando, né? E vem superando. E espera aí, eu não passei por tudo isso para ficar quieta. Ficar, isso Eu mesmo, passo, deve ter algum propósito aí, é isso? é isso mesmo. É o ano passado eu comecei a me inquietar com isso, né? Eu disse, eu preciso alcançar pelo menos o meu bairro. Eu comecei assim, eu preciso alcançar pelo menos o meu bairro. Então, nós começamos um projeto chamado Mulheres Fênix. Nós nos reunimos uma vez ao Mulheres mês, fênix, mulheres olha que fênix, legal. né? Renascendo. É, São mulheres que renascer. estão dispostas a renascer, É isso né? mesmo. Independente da situação que esteja. E aí a gente se reúne uma vez por mês. Em cada reunião, a primeira foi com a minha história, eu disse o objetivo, mas aí eu levo pessoas, né? A gente tem pessoas do grupo também. Então tem sido assim momentos bem gostosos e edificantes. Edificante. É. Edificantes. Esse ano nós não começamos ainda, que era para ser agora depois do carnaval. Eu mudei, mas vai ser 25 de março, último sábado de Sim. março. Então, nós já vamos nos reunir. E eu já estou aqui, que a mente não para, né? Não para. Eu já quero ver um ano de Mulheres Fênix, já quero crescer, Coisa linda. entendeu? Muito importante. E outro projeto é que eu comecei o Conectando Vidas, Sim, entendeu? conectando É, vidas. saindo, se eu posso dizer às pessoas que é uma coisa que nós devemos fazer, sair da nossa zona de conforto.
Enquanto Não é estiver na zona de fácil. conforto, não acontece Não nada de bom, né? acontece Assim, nada. nada de novo, né? Vai ficar sempre aquela Isso, coisinha, né? porque a gente fica pensando assim, e se não der? E será que eu sou capaz? E se? Gente, enquanto tiver e se, não Não faz faz nada. nada. Vá. Então, o que foi que ficou? Quem é Sueli hoje depois do câncer? Eu estou deixando o e se e partindo para a prática, para fazer. Então, esse Conectando Vidas tem um mês que nós começamos e eu digo, eu não sei nada de câmera e tudo, mas Deus colocou no meu coração e assim, é certeiro. Aquilo que Deus coloca não falha. É Não projeto falha, dele, não. eu digo, Senhor, E eu quando é vou. dele, pode parecer. Ó, a gente olha e fala, como é que isso Como é vai que dar certo se não tem isso, não não tem isso, não tem. tem E isso? começa a acontecer tudo. Não é assim? Então eu tô Começa a assim, acontecer começa a tudo. acontecer. Eu digo, meu Eu tenho Deus muito do disso nas minhas céu. histórias de vida. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Ai, Deus, tum, tum, tum. E aí eu estou aí há um mês já, está sendo um programa que eu estou levando assim, sempre pego uma parábola, uma fábula, porque qual é o objetivo? É para as pessoas que estão em casa, principalmente as mulheres, né, que elas assistem mais, é de dizer assim, não pare não, tem uma luz para você, é com o que você tem. Aí você está triste, mas tem uma solução. Então se permita chorar hoje, mas amanhã você levanta, lava o rosto, Exatamente, né? exatamente. Então, é por aí, eu E não tô é só aquela amando. coisa, né, Sueli? Tem muita gente que trabalha só o lado do pensamento positivo, né? É, É, pensamento positivo é importante, mas é diferente da fé. A isso. fé é uma coisa incrível, até É. porque você vai crer em coisas Você ainda não viu. que você não está vendo, É. quase que impossível de acontecer. E Fé é a gente isso, né? está E assim. acontece, E quando é de Deus, acontece, acontece. acontece, acontece mesmo. Então, assim, o pensamento positivo é bom, né, é necessário, mas o pensamento positivo, sem a ação de Não, acreditar, não vai nada. mudar nada. Queria que você deixasse um recado aí para as mulheres, uma frase, um versículo, algo que você sabe que pode levantar essa mulher agora nesse momento. Esteja ou não esteja passando especificamente por um câncer, mas por alguma coisa que esteja aprisionando ela. Eu posso deixar esse versículo que foi bem importante na minha vida, né, que eu falei agora, né? Se você Da fé, do grão de do, mostarda. isso, do grão de mostarda. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, você vai dizer a este monte, que é um monte, é esse problema que você está, né? Erga-te daqui, vai para o mar. Eu estou parafraseando só para você entender. Então, independente da situação que você esteja vivendo, existe um Deus que é bem maior que isso tudo. O mundo pode estar dizendo assim, as circunstâncias podem estar dizendo que não, mas quando o nosso Deus entra no negócio, não existe Não não, existe, não. só existe sim. Então, assim, eu ultimamente eu ando cantando só um refrão do hino de Maria Massal que diz: Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. E assim vai. Eita, coisa Gente, Deus linda. vai fazer uma coisa nova, Ele quer fazer uma coisa nova, basta a gente crer e acreditar. É só de estar perto de você, eu sinto com certeza a presença de Deus. Pela Amém. fé, pela fé, pela história, pela Amém. superação, pela beleza que a gente vê interior e exterior. Que Deus abençoe Amém. muito sua vida, viu? Obrigada, E que você obrigada. continue conectando vidas. Em nome Amém. de Jesus, Obrigada, viu? foi um É prazer. isso. Depois a gente tem mais, tem outras mulheres contando aí, especialmente para você. Tchauzinho.